E a gente começa a edição de hoje falando da precariedade do transporte público aqui no município de Picos. A nossa produção recebeu mais uma denúncia, envolvendo a superlotação no transporte público da cidade. Desta vez, alunos estão tendo que deixar de ir para a universidade porque o ônibus não suporta a quantidade de pessoas. Quem está ao vivo é Carmo Neto. Carmo Neto vai trazer mais informações a respeito desse assunto, inclusive na tarde de hoje, ele acompanhou direitinho como é essa situação de perto, não é isso, Carmo Neto? Conta pra gente os detalhes. Boa noite para você. Oi, Geandra, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Esse é um problema antigo aqui na cidade de Picos, não é a primeira vez que a gente noticia essa situação relatada pelos estudantes, que são o principal público que depende do sistema de transporte público aqui na cidade. Mas esse também é um problema que afeta outras pessoas, outros passageiros, como os trabalhadores que necessitam desses ônibus para irem e voltarem dos trabalhos todos os dias. A nossa produção recebeu imagens que evidenciam essa superlotação nos ônibus públicos aqui da cidade e a nossa equipe foi até os estudantes para ouvir o que eles tinham a dizer. Nós vamos acompanhar agora na reportagem. Essas imagens revelam a superlotação em um ônibus público de Picos. Em um dos vídeos, um estudante está praticamente prensado contra o teto devido à lotação. Outro registro mostra alunos que ficaram do lado de fora do veículo devido à falta de espaço interno. Essa é uma reclamação antiga e amplamente compartilhada entre os estudantes que dependem do transporte público na cidade. É um descaso. Os ônibus aqui são de péssima qualidade, sujos. Teve um caso também em que eu estava no ônibus, vindo para o centro, e o ônibus simplesmente parou e começou a sair fumaça. E todo mundo teve que sair para esperar algum outro ônibus. Um transporte que não tem qualidade, Os ônibus funcionam em condições muito precárias, a estrutura física deixa totalmente a desejar. Teve uma vez que o ônibus não chegou até lá uma vez e na volta o pneu furou. A gente quase perdeu a aula nesse dia e na volta a gente ficou no meio do caminho tendo que voltar de pé. A gente veio num ônibus que algumas portas não estavam abrindo e sem contar na passagem, que é muito cara. Que aqui em Picos tem a maior passagem, a passagem mais cara do Nordeste, né? E é uma situação precária, e cada dia que passa tá ficando mais pior ainda. A gente pede aos órgãos de competência que tomem providência, porque já não é fácil a vida de estudante, e a situação que tá, o transporte tá só piorando cada dia mais. O direito ao transporte público é garantido pela Constituição. Os passageiros são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor e outras legislações. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, todos têm direito a um transporte público limpo, pontual e bem mantido, com lotação adequada e seguindo padrões de qualidade como preço justo, segurança, acessibilidade e eficiência. Nós estamos nesse momento em uma das principais paradas de ônibus da cidade, que está vazia, pois os estudantes acabaram de embarcar no último ônibus disponível nesse horário para o bairro Altamira. Os estudantes e passageiros que precisam dos ônibus reclamam do mau estado de conservação, da superlotação e do preço da passagem. O valor da tarifa cobrada aqui em Picos é próximo ao das capitais, com as passagens mais caras do Brasil. Lucas é estudante do 5º período de Biologia na Universidade Estadual do Piauí. Ele recorda ocasiões em que o ônibus precisou parar na rodovia, obrigando os alunos a descer e aguardar a chegada de outro transporte. Estava tão lotado que teve aluno que foi literalmente em pé, segurando as barras do teto do ônibus para poder caber dentro. Eles tiveram que descer e não tiveram nem retorno de outro ônibus para buscar. Teve uma ocasião que mas cerca de 30, 40 alunos dentro do ônibus, tudo isso dentro de um ônibus só. Tivemos que descer, atravessar uma rodovia movimentada enorme, que é no centro, para poder esperar o apoio de outro ônibus que estava tão ruim quanto o que a gente pegou. Já esse professor da UESP, também usuário do transporte, lamenta a situação e alerta que esses problemas podem até afetar a permanência dos alunos na universidade. Assim como aconteceu, por exemplo, esses dias, de estudantes não conseguirem
ir para a universidade porque o ônibus estava lotado e não tinha nenhum outro ônibus, nenhum outro horário flexível para que eles chegassem a tempo de estudar, deixando esses estudantes frustrados, né, e se perguntando por que eles estão passando por essa situação. A problemática do transporte público não é um pré-requisito para alcançar um diploma, para alcançar uma formação, né? Nós temos direitos também, né, sociais, e precisamos de um sistema que funcione. Então esses estudantes acabam muitas vezes lamentando e acreditando que essa é uma problemática própria da vida universitária. Para resolver essa questão, Lucas sugere possíveis soluções que poderiam melhorar a situação do transporte público. O ideal seria implantar algumas outras linhas, porque, se não me engano, é uma empresa privada que tem essa linha. O governo poderia implantar alguma solução nova, a empresa privada deveria se responsabilizar e renovar os ônibus e garantir que tenha transporte para todos os alunos. E olha, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Picos, que explicou apenas que existe uma concessão que foi concedida, que foi autorizada para uma empresa que é responsável por administrar o transporte público da cidade. A Prefeitura disse ainda que essa concessão está dentro do prazo para estar em vigor. A nossa produção questionou a Prefeitura Municipal sobre essas reclamações dos alunos no que se refere à superlotação, ao sucateamento e ao alto preço das passagens. A Prefeitura Municipal disse apenas que a qualidade do serviço do transporte público é de exclusiva responsabilidade da empresa responsável. A nossa produção também entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte público aqui de Picos, mas até esse momento não obtivemos resposta. A gente vai continuar acompanhando esse caso, cobrando e torcendo para que esse problema seja resolvido. Geandra.